Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Raul Vilas Boas, sou estudante de licenciatura em música aqui em Vitória da Conquista, Bahia. E hoje eu trouxe um assunto bastante interessante, que é debater sobre Kate Swanwick, que foi um estudante, né, da Royal Academy de Londres. E ele estuda piano, órgão, trombone, regência, composição e diversas outras coisas. Além disso, ele também acabou a ensinar, mas antes dele criar sua própria teoria, ele viajou o mundo todo, e inclusive esteve aqui no Brasil algumas vezes. E baseado na teoria de Piaget, que é acomodação, assimilação e acomodação, ele desenvolveu sua própria teoria baseada nessa tríade, né? Que no caso é chamada CLASP ou TECLA no Brasil, que basicamente é você a composição, a literatura, a apreciação, a habilidade ou técnica, que no caso o Brasil chama de técnica, e a performance, que é a execução musical, né? Então, como ele divulgou bastante esse método em todo o mundo, ele teve vários estudantes, né, pessoas que fizeram doutorado e basearam na pesquisa de Kate. E tem uma educadora que é bastante conhecida, que é a Cecília Cavalieri de França. Ela fez um doutorado até em cima de Kate Swanwick. E ela, conforme essa pesquisa dela, a gente pôde observar como seria a prática dessa metodologia, né? Então ela tem diversas propostas de atividade na sua leitura, inclusive até na Clareti, no CRC da Claretiana, tem, citando esses exemplos, né? Suponhamos, tem um exemplo de compondo um rondó, ele tem vários objetivos, né? Dentro deles, apreciar um minueto em sol maior, digamos de Bach, executar a escala de sol maior na flauta doce, executar um minueto em sol maior na flauta doce ou qualquer instrumento que você queira, conhecer um pouco da história do período barroco e de Bach. Então é uma inserção na cultura, na história. Então é criado todo um contexto para assimilar, né? Tanto que até o outro grande educador, que é Vygotsky, ele também fala sobre essa questão da interação. Quando você é inserido dentro do contexto, você consegue ter uma maior compreensão. E dessa forma você compreender o que é a forma musical, né? Assim como o instrumento musical, ele é composto de várias partes, do braço, da mão, de tarraxas, cordas, pontes e etc. Os eletrônicos ainda possuem outros aparatos. Então, para se gerar o instrumento, é preciso gerar uma forma. Então, também a gente tem que entender o que é a forma musical, os instrumentos, os seus intervalos, os seus silêncios. Então, essa metodologia nos ajuda a observar dessa maneira. E depois disso, compreender o que é a forma musical, analisar a forma musical de um minueto e criar um minueto construindo uma seção A e B. Então isso estimula a literatura, como ele já está dizendo, né, a apreciação, a contextualização e a criatividade dos alunos, né, porque dentro dessa proposta, ela pede até que a gente explique aos alunos que o minueto era uma dança de origem francesa, muito difundida no século XVII e XVIII e no período barroco. Aí em seguida ela propõe que esse minueto seja executado na flauta doce, faça alguns exercícios de técnica dentro da escala de sol maior, ou seja, você além de tocar o minueto, você vai praticar exercícios dentro dessa própria escala, então você vai criar uma maior percepção de como aquele compositor chegou àquele produto final. Após os alunos tocarem minueto, pergunte o que é uma forma musical, explicando que assim como uma cadeira composta por pernas, assento e encosto, foi o mesmo exemplo que a gente deu do instrumento musical. Então, para entender o que é a forma musical. Depois se coloca de novo o minueto para que os alunos ouçam a peça e façam gestos corporais com a melodia para poder entender as nuances da forma musical. Então, com isso, a gente consegue entender que Kate Swanwick, se todos os seus discípulos puderam apreciar e aprofundar os seus estudos, tentaram e tentam até hoje, de certa forma, inserir as pessoas dentro do contexto musical, para que ele possa chegar à sua forma e, consequentemente, produzir obras tão importantes como a que ele estava apreciando. Então, muito obrigado, espero que vocês gostem do vídeo, estaremos na próxima.